Muito bem, meus caros. Como eu havia prometido no sábado, estou aqui hoje para mostrar a vocês as ótimas novidades que chegaram na minha livraria. Mas antes de mostrar os livros, e nós temos alguns lançamentos excelentes, quero lembrar que hoje, segunda-feira, e amanhã, terça, são os últimos dias para você se inscrever na turma deste ano da minha oficina de escrita criativa. E eu vou deixar o link da página de inscrições aqui, na descrição do vídeo. E nessa página você vai encontrar todas as informações a respeito da oficina, incluindo os temas das aulas e os depoimentos de vários alunos. Inclusive, este ano eu incluí aí alguns depoimentos em vídeo que mostram diferentes experiências que os meus alunos tiveram. Muito bem. Mas vamos aos livros. Lembrando que a promoção da livraria abrange vários outros títulos, tá certo? E vai até o dia 20 de abril. Mas eu só vou mostrar aqui as principais novidades e vou deixar também na descrição do vídeo os links para os livros, tá? E todos estão com um desconto bom, em média aí de 30%. Mas vamos lá. O primeiro lançamento é este romance magnífico do Georges Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia, numa novíssima tradução feita pelo Roberto Mallet. Eu já falei do Mallet aqui em alguns vídeos. Ele também fez uma tradução perfeita do livro A Vida Intelectual, do Sertillanges, e agora repetiu a mesma qualidade com o Bernanos. O Bernanos foi um jornalista, foi ensaísta e romancista francês. Na verdade, um rebelde, um inconformista, que repetidamente, por exemplo, recusou fazer parte da Academia Francesa. E passou a vida inteira defendendo a grandeza e a liberdade do homem frente às várias formas de ditadura. A totalitária, a religiosa, a que se fantasia de democrática e também aquela que todos os dias a técnica, o avanço cego da tecnologia tenta impor na nossa vida. Segundo as próprias palavras dele, ele não era nem de direita nem de esquerda, mas ele se definia como um cristão irrecuperável. E este romance, Diário de um Pároco de Aldeia, publicado em março de 1936, ganhou o prêmio de melhor romance da Academia Francesa, foi transformado em filme pelo Robert Bresson, e eu pretendo fazer um vídeo especialmente para este livro, em breve. Mas posso dizer a vocês que a qualidade literária é excelente, como tudo que o Bernanos fez. E essa qualidade foi preservada na tradução do Mallet. A linguagem do Bernanos é simples, precisa, concisa, dotada de uma força de evocação e, ao mesmo tempo, de uma profundidade de pensamento aí desesperado, que fez com que o Bernanos fosse chamado por alguns aí de o Dostoiévski francês. Então, é um livro magnífico que vocês precisam ler. Outro romance incrível é este, O Processo Mauritius, do Jacob Wassermann, um romancista alemão que nasceu no final do século XIX. O Wassermann tem uma obra variadíssima e, infelizmente, pouco conhecida no Brasil. Aliás, é o que acontece aqui com a maior parte da literatura alemã. Nós sempre fomos ligados aí em termos culturais, principalmente à França e depois aos Estados Unidos. Mas, quer dizer, nesse processo, demos as costas, por exemplo, à tradição literária espanhola,
que é riquíssima, e também a tradição literária alemã. Então não é de estranhar que aqui só se fale neste romance do Wassermann, né? Mas que é um autor que tem uma obra muito variada, né? Este aqui é o primeiro volume de uma trilogia, né? E, na opinião do Otto Maria Carpo, é a obra-prima do Wassermann, quando ele aí consegue abandonar as influências românticas e escreve um romance deliberadamente ético, que trata o tema da justiça com um suspense cuidadosamente planejado, semelhante ao de uma história de detetive. Para vocês terem uma ideia da importância deste romance, ele se tornou um símbolo para a juventude alemã que viveu, né, as consequências da Primeira Guerra Mundial, né? E isso aconteceu exatamente porque o protagonista, que é um jovem, rejeita a falsa autoridade do passado e luta, né, seguindo lá um caminho de tentativas e erros, seguindo uma série de pistas, ele luta de forma obstinada para encontrar a verdade. É um belíssimo romance, tá? Desculpem. E a editora Sétimo Selo prometeu que vai publicar os outros romances que formam a trilogia: o Etzel Andergast e A Terceira Existência de Joseph Kerkoven. Tá? Bom, agora vamos sair da ficção e vamos falar de crônicas. Tá? Crônicas de um grande escritor brasileiro que vem sendo reeditado pela Vide Editorial, que é o Gustavo Corsão. Um dos escritores injustamente esquecidos no nosso país, tratado com desprezo pela mídia e por imensa parcela da chamada intelectualidade, só por um motivo: porque ele era católico. Nesta coletânea de crônicas, cujo título é Claro Escuro, vocês vão encontrar as reflexões dele a respeito do casamento, do sexo, da importância da vida familiar. Textos que foram finalmente recuperados. Eu acho que este livro aqui nunca foi reeditado desde a sua primeira edição, que é de 1958. E como diz a autora do Pós-Fácil, a Dey Falcon, é espantoso a gente notar que todos os prognósticos que o Corsão fez neste livro, ou seja, que foram feitos há quase 7 décadas, todos os prognósticos se cumpriram. Desde a moral do egoísmo hedonista, que move a nossa vida hoje, até o fato da gente viver aí não em lares de verdade, mas nos centros urbanos aí em caixinhas cada vez mais apertadas. Então, por esses e outros motivos, ler este livro do Corsão é experimentar aí uma visão profética, é ter uma experiência profética que nos faz lamentar o curso da história recente. Então, o Corsão é sempre recomendadíssimo. Nessa linha do Corsão, a Vide Editorial traduziu mais um livro do Eugene Michael Jones. Ela já havia publicado o Libido Dominandi, que é um estudo que mostra como a famosa libertação sexual, na verdade, é só mais uma forma de controle político. E agora traz este aqui, Modernos Degenerados, um ensaio instigante no qual o autor desenvolve a tese de que a chamada modernidade é só uma forma de racionalização da luxúria. Ou seja, o modernismo foi a racionalização da impudência sexual. E as teorias dos modernistas, elas eram, em última instância, racionalizações das suas escolhas pessoais. Escolhas pessoais que eles sabiam, eles tinham consciência de que eram erradas. Então, o Michael Jones, o que ele vai fazer? Vai fazer uma série de meditações a respeito da vida
de alguns desses pensadores modernistas e depois vai aplicar os seus pensamentos às vidas dos intelectuais que deram continuidade a essas teorias, mostrando como eles tornam qualquer ideia válida, qualquer uma, né? Desde que ela sirva a um único propósito, o de racionalizar todas as formas de perversão. Tá? Bom, e já que nós estamos entrando na área filosófica, nós temos também o mais recente lançamento do meu querido amigo Olavo de Carvalho, né? A Consciência de Imortalidade. Esse livro aqui nasceu do curso que o Olavo ministrou em 2010 sobre o mesmo tema. Essa edição aqui foi muito bem organizada e preparada pelo professor Ronald Robson, com a ajuda da Mariana Reis, que é uma menina formidável, né? E está fazendo aí um ótimo trabalho de recuperação de muitos textos do Olavo. De maneira que, além da reprodução das aulas, né? Quer dizer, o livro traz notas importantes e 5 apêndices que aprofundam o conteúdo do curso, né? Mostrando aí a continuidade da reflexão do Olavo a respeito de temas como a autoconsciência biográfica, as camadas do eu, né? A questão da responsabilidade pessoal, né? Bom, são todas reflexões que apresentam uma grande convergência de sentido com os estudos a respeito da consciência de imortalidade, né? Bom, e como tudo que Olavo faz, o livro é indispensável. Tá? Muito bem. Ainda na área filosófica, né? Outra ótima notícia é o ressurgimento no Brasil de um dos grandes filósofos espanhóis do século XX, o Julián Marías, que foi um dos principais discípulos do Ortega y Gasset. O Julián Marías tem uma obra vastíssima, vastíssima, da qual só uma pequena parte está traduzida aqui no Brasil. Aliás, recomendo sempre a história da filosofia dele, que é ótima, concisa, objetiva, clara, uma boa introdução para quem está começando a estudar filosofia. E este aqui, Mapa do Mundo Pessoal, que é o novo lançamento, ele tem um prefácio assinado pelo Dr. Ítalo Marcilli, e esse livro aqui foi lançado em 1933. É um dos livros que marcam a passagem do Julián Marías de discípulo do Ortega para se tornar um filósofo criativo, um filósofo que foi além da questão circunstancial da vida humana, que foi também colocada pelo Ortega, e que adotou uma teoria que ele chama de realidade radical. Ou seja, para o Marías, a vida humana circunstancial não consiste em coisas, nem numa soma de coisas, como alegam os realistas, nem é a mente ou o ego e as suas cognições, como defendem os idealistas. Todas essas suposições, as suas consequências, bom, elas têm relativa validade, mas a realidade abrangente é a realidade radical da minha vida, da nossa vida, da vida de cada pessoa. Não a vida em sentido biológico ou psíquico apenas, mas a vida conforme a gente usa essa expressão no dia a dia da nossa experiência. E o Ítalo Marcilli diz muito bem no prefácio que toda a filosofia do Marías se estabelece na articulação entre duas perguntas. Quem sou eu e o que se fará de mim? Quando a gente desloca o nosso olhar para uma dessas questões, nós perdemos de vista a outra. Então, por exemplo, se a gente se preocupa só com o que nós vamos ser no futuro, nós perdemos o nosso agora. E se nós nos concentramos aí de forma exagerada no autoconhecimento, bom, a gente perde a tendência ao futuro.
né? Enfim, livro recomendadíssimo, tá? E já que nós falamos do Julián Marías, vamos falar um pouco do grande mestre e grande amigo dele, o Ortega y Gasset, de quem eu já falei aqui no canal, né? E já falei em duas oportunidades. Primeiro, a respeito do livro Meditações do Quixote, né? Um livro essencial, um livro indispensável, né? Um livro que eu recomendo aos meus alunos aí há pelo menos 20 anos. E depois, né, depois de alguns meses, falei de outro belo ensaio do Ortega, né, o Estudos sobre o Amor. E agora a Vide Editorial está lançando este aqui, A Desumanização da Arte e Outros Escritos, porque estão reunidos neste volume outros 3 ensaios do Ortega, né? Ideias sobre o romance, a arte no presente e no passado e a ideia do teatro. Bom, este livro aqui vai merecer também um vídeo especial, tá? Com comentários mais aprofundados da minha parte. Mas do que é que fala o ensaio central deste livro, né? A desumanização da arte é um conceito que o Ortega criou para definir o fenômeno aí ocorrido com as vanguardas artísticas que surgiram aí na época da Primeira Guerra Mundial, né? O Ortega vai conceituar essas vanguardas como arte para minorias, tá? E no caso da literatura, né, são textos marcados pela evasão, ele diz, quase sempre inatingíveis para o leitor comum, né? Então o que acontece? O leitor repele a arte de vanguarda, mas a culpa não é dele, né? Não é do leitor, mas é da própria arte, diz Ortega, que optou por repelir a realidade. A arte escolheu dar as costas à realidade e só consegue se referir ao real fazendo aí malabarismos linguísticos ou exercitando a gozação, né, ou o sarcasmo, né? É o que o Ortega chama de fraude agradável, né? Então vocês percebem que o ensaio merece uma leitura atenta. E eu vou retornar a ele aqui no canal. Bom, mas agora vamos mudar de área, tá? E vamos para a psicologia. Vocês certamente já conhecem o Viktor Frankl, né? Bom, a editora Auster acaba de lançar este livro dele, Um Psicólogo no Campo de Concentração, né? É um livro basicamente composto por 2 partes, tá? Na primeira, que é parcialmente autobiográfica, né, o Frankl narra algumas das experiências que ele teve no campo de concentração, né, um campo de concentração nazista em que ele ficou. Mas ele faz tudo isso sempre movido por uma perspectiva psicológica, né, sempre construindo a sua teoria psicológica, né, que é a logoterapia. Ou seja, é uma introdução perfeita para quem quer conhecer o Viktor Frankl, né? Bom, que é muito mais do que um psicólogo, né? O Frankl é um pensador extremamente original, né? De quem eu sempre recordo aquelas palavras fundamentais, né? Ele diz, não aspirem ao sucesso, né? Quanto mais vocês aspirarem ao sucesso e dele fizerem um alvo, mais vocês vão falhar. Porque o sucesso, exatamente como a felicidade, não pode ser perseguido, né? Ele deve acontecer como se fosse o efeito secundário, involuntário, da dedicação pessoal a algo cuja grandeza nos ultrapassa. É genial, não é mesmo? Então, leiam Frankl, né? Bom, agora vamos para a pedagogia, né? Vocês já conhecem a Inger Enqvist, não é mesmo? Ela já tem vários livros publicados pela editora Quirion, todos muito bons, né? Tem lá o Educação, Guia para Perplexos, tem o Repensar a Educação e também o A Boa e a Má Educação,
exemplos internacionais. E agora a Quirion lançou este, O Complexo Ofício do Professor, Conselhos para uma Educação de Qualidade. O que eu acho muito interessante na Inger é que ela, na verdade, é professora de literatura espanhola na Suíça. Na Suíça não, na Suécia. E tem estudos a respeito do Miguel de Unamuno, do Ortega y Gasset, do Mário Vargas Llosa e de vários outros autores. Mas ela também desenvolve essa outra linha de estudo em que ela faz severas críticas às bases ideológicas da nova pedagogia, e demonstra como os resultados alcançados por essa pedagogia são péssimos. E também mostra as consequências, muitas vezes malignas, para a cultura ocidental dessas pedagogias. E é o que ela faz neste livro, recuperando a figura central do professor, porque é ele que dá corpo ao conhecimento, ela diz, e torna o conhecimento compreensível para os alunos. É ele que traduz o conhecimento em algo tangível, e mostra ao aluno que é possível, sim, compreender, é possível aprender. Bom, eu acho um livro fundamental para quem se preocupa com o tema, inclusive porque rompe com as ideologias que poluem o nosso sistema de ensino faz tempo. Bom, e para terminar, este livrinho aqui do François Charmot, A Arte de Formar o Espírito e de Passar nas Provas. Numa ótima tradução do meu querido Christian Lesage. O padre Charmot, que foi um jesuíta, tem outro belo livro publicado pela editora Quirion, com o título de Amor, Conselho aos Pais sobre a Educação dos Filhos. Bom, pouca gente sabe que o Charmot ganhou, em 1930 e pouco, um prêmio da Academia Francesa pelo seu livro O Humanismo e a Humanidade, que talvez um dia traduzam aqui no Brasil. Esse aqui é um livro repleto de conselhos práticos para a vida de estudos e que não fica só no plano geral das ideias, mas vai aí a questões práticas, como, por exemplo, a melhor forma de você fazer uma dissertação. Ou seja, os estudantes vão aproveitar muito este livro. Tá certo? É isso, meus caros. Estas são as novidades. Eu espero que vocês aproveitem os descontos, que vocês tenham aí uma ótima semana e tudo de bom para vocês.